Quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais um programa Momento de Reflexão. Esse programa trata de temas diversificados e atuais, sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus, que diz lá em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da mentira e de toda ilusão. Você pode participar nos contatando pelo Twitter, @LOPalhari, dando a sua opinião e fazendo perguntas. Você também pode assistir esse programa pelo site www.redrvc.com.br ou no nosso canal no YouTube. O programa Momento de Reflexão de hoje tem como tema o tempo. Olha que tema especial. O tema do nosso programa de hoje é o tempo. E o texto para a meditação se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, e versos de 1 a 8, que iremos compartilhar com todos em um momento. O programa será realizado em 3 blocos. E antes da leitura e meditação, quero deixar registrado que esse tema foi sugerido por um amigo e irmão, conhecido como Professor Silas Pucinelli. Muito obrigado pela sua sugestão, professor Silas. Vamos agora à leitura do Livro do Conhecimento, também conhecido como a Bíblia Sagrada ou Texto Sagrado, que diz assim a Palavra de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Palavra abençoada. De acordo com a nossa leitura do texto, escrito pelo rei Salomão, segundo o livro do conhecimento e a história, que foi o homem mais sábio e mais rico do mundo, diz que há um tempo determinado para tudo, para todas as coisas debaixo do sol. Mas antes de aprofundarmos nesse texto, gostaria de esclarecer que existem 2 tipos de tempo. Um chamado de Cronos e outro de Kairos. Vamos saber o que significa cada um deles e onde nos encaixamos neles e o que isso interfere em nossas vidas. E também saber como podemos sabiamente lidar com o tempo. Tenho certeza que isso aflige um pouquinho você, você fica preocupado, olhando no relógio, o tempo, será que dá certo ou não? Isso envolve as pessoas, isso mexe com a estrutura das pessoas. E por isso é importante que você conheça. E olha aí o que diz, qual a definição sobre o Cronos. Cronos é uma palavra de origem grega que atualmente é definido como tempo cronológico e físico, compreendido como os anos, os meses, os dias, os minutos, os segundos, etc. O Cronos é representado pelo calendário e pelo relógio. O relógio que nós olhamos aqui e visualizamos as horas, ele define ali esse Cronos, uma parte que controla o tempo. O Cronos também é o tempo quantitativo e representa o tempo do homem. Olha, para ali só um minutinho. O Cronos representa o tempo do homem. Um tempo na quantidade de quando ele nasce até quando ele adormece e morre. Esclarecemos que o Cronos é isso, é um tempo quantitativo em que nós medimos ele através do calendário,
dos dias, dos meses, dos anos. O relógio controla cada dia, cada momento, cada hora, cada minuto, cada segundo, e o homem está ali, limitado dentro desse Cronos, sob a definição do que é Cronos, tá? Lembrando que Cronos é o tempo cronológico e é o tempo do homem. E o Kairos? Kairos é uma palavra também de origem grega e que significa o tempo qualitativo, o tempo oportuno, o tempo certo, ou seja, o tempo de Deus. Esse tempo não está limitado ao nosso tempo, pois Deus não tem limite, mas esse tempo pode ser manifesto no Cronos. Tendo uma noção agora do tempo do homem e do tempo de Deus, gostaríamos de levá-lo a uma pequena reflexão, por meio de algumas perguntas, alguns questionamentos, tais como: o que você tem feito com o seu tempo de vida? De novo, o que você tem feito com o seu tempo de vida? Você tem aproveitado o seu tempo de vida? Você tem aproveitado o seu tempo de vida? Outra pergunta: há qualidade no aproveitamento do seu tempo? Quando você lida com o seu tempo, há qualidade? E outra pergunta: seu tempo está alinhado com o tempo de Deus? Essas reflexões são importantes em nossa vida, pois caso contrário, você se embaraça, você não tem o controle e se perde no tempo. O tempo passa, a vida passa, e o que fizermos e deixarmos durante o tempo de vida de nossas vidas, né? Nós podemos às vezes deixar que nos perder no tempo, naquilo que nós fazemos. Então, é para você refletir mesmo. Será que você está centrado e agindo no tempo correto da sua vida? Será que você está deixando passar o tempo e aquilo que Deus esperava de você, você não está fazendo? Talvez o tempo está passando e aquilo que você poderia desenvolver lá no seu emprego, no seu trabalho, você não está fazendo. Talvez a falta de você fazer um trabalho com excelência, com dedicação, com qualidade, pode refletir lá na frente, no tempo. Por quê? Porque quando era para você estar pronto, você não estará pronto, porque não se dedicou. Talvez você no estudo. E você que cuida de uma família, talvez você está deixando ela de lado, depois eu dou atenção, depois eu faço, depois eu ajudo. E de repente lá na frente, o tempo passou e o amor esfriou e a união acabou. É importante que você reflita sobre isso. E enquanto você pensa um pouco sobre essas questões, nós iremos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Momento de Reflexão. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema O Tempo. O Tempo. Lembramos que você pode participar através do Twitter, @LOPalhari, enviando sua mensagem, perguntas e sugestões. Em nosso primeiro bloco, falamos sobre a definição de tempo e os tipos de tempo, o Cronos e o Kairos. Resumindo, Cronos é o tempo do homem e Kairos o tempo de Deus. Também fizemos algumas perguntas para reflexão, sendo: o que você tem feito com o seu tempo de vida? Segunda pergunta: você tem aproveitado o seu tempo de vida? Terceira pergunta: há qualidade no aproveitamento do seu tempo? E quarta pergunta: seu tempo está alinhado com o tempo de Deus? São perguntas para reflexão. Agora vamos meditar e fazemos uma reflexão no texto de Eclesiásticos, capítulo 3,
e nos versos de número 1 em diante, onde diz assim a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, nesse primeiro momento, Deus está avisando, através da vida de Salomão, que escreveu esse texto, ele está nos orientando que há tempo para todas as coisas. Não adianta se desesperar. Tudo tem um tempo determinado. É Deus que fez isso. Está no Kairos. E nós que estamos no Cronos, dentro do Kairos, do tempo de Deus, temos que entender isso, para que a gente não sofra antecipado, para que a gente não fique esperando uma coisa que é muito longa, vai demorar um tempo, para que a gente tenha paz de espírito para passar todo o tempo necessário de acordo com a vontade de Deus. Então, ele começa o texto dizendo que há um tempo determinado para tudo em nossas vidas. Tudo. E aí ele vai descrevendo relacionado a quê? No verso 2 ele diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. Você lembra? Um dia tal, do mês tal, do ano tal, você nasceu. Mamãe deu à luz e você veio. Um tempo determinado. E esse nascimento, ele veio primeiro de Deus, para depois se materializar aqui no Cronos. Do Kairos de Deus, do tempo de Deus, para o Cronos, o tempo do homem. E aí nasce. Mas também o autor diz que há um tempo não só de nascer, mas para morrer. Quer dizer, todos nós temos um tempo determinado de vida. Não abrevie a sua vida. Não faça loucura. Não faça ações ou atitudes que podem abreviar o tempo da sua vida. Porque a palavra de Deus diz que Deus determinou um tempo. E esse tempo vai chegar. E quando ele chegar, eu espero que eu e você possamos estar em paz, tranquilo, como findando a nossa lida, findando a nossa missão e tendo paz no nosso coração. E o autor continua, ele diz assim, que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ou tempo de plantar e tempo de colher. O que você tem plantado na sua vida, o que você tem semeado na sua jornada, na sua caminhada, porque um dia você vai colher. O que você está fazendo hoje é o presente. No futuro, você vai colher. Se você plantar coisas boas, você colherá coisas boas. Se você plantar coisas más, se você provocar a ira das pessoas, se você fizer coisas que desagradam as pessoas, as famílias, a sociedade, você vai colher isso como justiça e justiça de Deus. E a palavra de Deus continua, o autor continua nos orientando. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, né? Então há um tempo em que as coisas desmoronam na nossa vida, mas não se desespere, porque há um tempo de edificação, há um tempo de renovo, há um tempo de reconstruir. Há tempos que nós estamos chorando, sim, tristezas, pessoas nos magoam, sofremos decepções, notícias trágicas, notícias ruins, mas existe um tempo de nos alegrarmos, um tempo de estarmos felizes, com boas notícias, com boas novas. Por isso, não sofra, passe cada momento da sua vida glorificando a Deus. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Há um tempo de união, um tempo de estar junto, e há tempos que nós estamos distantes. Às vezes, pelo trabalho, temos que viajar, ficar algum tempo distante, mas existe tempo de nós estarmos juntos. E nesse tempo de nós estarmos juntos, o que nós estamos fazendo? Aproveitando aquilo, manifestando o amor entre as pessoas, fazendo o melhor para os nossos entes familiares, fazendo o melhor com os nossos amigos, amigos de trabalho, amigos de convivência. Como você está aproveitando esse tempo? Porque é um tempo para tudo.
tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Existem momentos de guardar, até guardar dinheiro, momentos de crise. Se você não guardou, esse momento de crise você passa por dificuldades, mas se você guardou, você vai passar aquele momento de dificuldade com maior facilidade do que aqueles que não foram atentos à palavra de Deus, né? Foram fazendo compras desenfreadas e descontrolou toda a sua vida. Por isso a palavra de Deus é boa, porque ela nos orienta. E ela continua assim, dizendo: tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Controla os teus lábios, controla a tua boca, porque às vezes no momento de raiva, de ira, ou momento de tristeza, de decepção, você pode falar coisas que machucam, que ferem as pessoas e que provocam cicatrizes, às vezes muito difícil de se reparar. Por isso há tempo de calar e tempo de falar. Que você tenha sabedoria sob a luz da palavra de Deus, em saber o tempo certo de falar, o tempo certo de calar e de ouvir. Uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Deus disse assim que nós temos que mais que ouvir do que falar. E o autor encerra no verso 8 dizendo: há tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que tremendo, né? Há tempo para todas as coisas, tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de tribulações, mas tempo de paz. E nós queremos que você tenha conhecimento desta palavra, dessa reflexão sobre o tempo, para que você possa viver o tempo de paz da melhor forma possível. E nos tempos difíceis, no tempo de guerra, que você possa estar preparado, equilibrado para passar por tudo isso. Tempo de amar e tempo de paz. Guarda isso. Nós estamos encerrando o nosso segundo bloco e nós voltamos já já para o nosso último bloco do programa Momento de Reflexão de hoje, com o tema O Tempo. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão, com o tema O Tempo. Lembramos que você pode participar através do Twitter, @LOPalhari, enviando mensagens, perguntas e sugestões. Em nosso primeiro bloco, falamos sobre a definição de tempo e os tipos de tempo, o Cronos e o Kairos. Cronos é o tempo do homem e Kairos é o tempo de Deus. Também fizemos algumas perguntas para a reflexão, sendo: o que você tem feito com o seu tempo de vida? Você tem aproveitado o seu tempo de vida? Há qualidade no aproveitamento do seu tempo? Seu tempo está alinhado com o tempo de Deus? E no segundo bloco fizemos uma reflexão sobre a palavra de Deus contida no livro de Eclesiastes, capítulo 3, em alguns versos. E agora nós queremos fechar essa reflexão com algumas conclusões que possam ajudar nas suas decisões no presente e no futuro. A palavra de Deus nos ensina que os nossos pensamentos não alcançam os pensamentos de Deus, pois os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Isaías, capítulo 55, verso 9. Então, o pensamento de Deus está além, muito além dos meus e dos seus pensamentos. Mas Ele sabe tudo, inclusive o que é melhor para as nossas vidas. Sim, mas veja como é interessante pararmos e pensarmos e refletir sobre as atitudes e decisões. Pois as nossas atitudes hoje, as decisões de hoje, irão impactar o tempo futuro. Ou seja, o tempo será impactado com a minha e a sua decisão e a minha e a sua atitude. Uma outra palavra de Deus para reflexão está no livro de Isaías também, no capítulo 40, no versículo 31, que diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças,
E em outro texto, Salmo 125, verso 1, que diz: os que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu quero meditar com você um pouquinho nesta palavra, né? Os que confiam no Senhor são aqueles que têm fé, acreditam, né? E eles não têm dificuldade para lidar com momentos difíceis, momentos de tribulação, porque eles confiam e esperam no Senhor. E esses que confiam e esperam no Senhor, eles alcançam. E eles têm as suas forças renovadas. Por isso nós queremos que você reflita, e nós queremos refletir junto. Queremos nesse momento fazer uma correlação entre saber esperar o tempo certo para fazer as coisas e até esperar o tempo da resposta de Deus em sua vida, para que não tome decisões precipitadas e depois colha no futuro de sabores. O que nós aprendemos nesse dia de hoje? Nós aprendemos que existe o tempo do homem e o tempo de Deus. O Kairos é o tempo de Deus, o Cronos é o tempo do homem. Dentro do tempo do homem, nós aprendemos que nós temos um tempo para nascer e um tempo para morrer. E entre esse tempo de nascer e morrer, nós temos um tempo onde a nossa vida é feita de uma série de coisas que nós vamos construindo ao longo da nossa história da vida, né? Há tempos de choro, há tempos de riso, há tempos de ganhar, há tempos de perder, há tempos de amar, há tempos de entristecer, há um tempo determinado para todas as coisas. E eu quero que você entenda que você pode passar a tua vida inteira aqui e às vezes viver sem qualidade. Às vezes você vai fazendo coisas sem pensar, intempestivamente, ou vai empurrando, como diz aí um termo popular, vai empurrando a tua vida com a barriga, sem ter atenção, menosprezando aquilo que Deus te deu de melhor, que é o dom da vida. Então você precisa centralizar que esse tempo que Deus te deu, você tem que fazer o seu melhor. Quando você está estudando, se dedique a isso, aproveite aquele tempo fazendo o teu melhor, porque no futuro você estará preparado com o conhecimento necessário para enfrentar os desafios que Deus assim vai o permitir, ou aquilo que Deus determinou lá no futuro, que você esteja preparado para você assumir cargos, para assumir posições de destaque, porque Deus assim o pensou e sonhou contigo, que você possa aproveitar os momentos em família, marido, esposa, marido, os pais, filhos, filhos com os pais, que possa ter um amor, uma unidade, porque vão existir tempo em que um deles vão faltar, nós não sabemos em que momento, e quando eles faltarem, por morrerem, por se perder, você vai entristecer. Mas se você viveu aquele momento com toda intensidade, com todo amor, com todo carinho, você vai guardar coisas, lembranças lindas. Você vai ter saudade, uma palavra que poucos idiomas conseguem, mas o português tem essa palavra, né? Que é saudade, que é uma recordação abençoada, gostosa de nós sentirmos. Mas isso, se você fizer isso na forma correta. Então nós fizemos alguns questionamentos. Será que você está vivendo com qualidade a sua vida? Você precisa vivê-la com qualidade. No momento de tribulação, não se desespere. No momento de tribulação, clame ao Senhor, ore, peça para Deus te ajudar, te fortalecer para passar, porque vai passar. A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Deus vai trazer a resposta, vai trazer a solução. Então não tem necessidade de se desesperar. Quantas pessoas, né, no desespero cometem um suicídio e perdem, abreviam, abortam suas vidas, porque Deus assim não determinou, e perdem de desfrutar o melhor de Deus aqui na terra. Existem sim coisas boas de Deus aqui na terra,
Um mundo cheio de toda essa tribulação, de todos esses conflitos, essas diversidades, mas existem coisas boas nessa terra e você precisa desfrutar. A sua família é uma coisa boa, o seu esposo é uma coisa boa, a sua esposa é uma coisa boa, os seus filhos são coisas boas, o seu trabalho é uma coisa boa, é uma dádiva de Deus, desfrute dele. A sua vida é especial e você deve saber. Então quer dizer que dentro do cronos, do tempo determinado de Deus para a minha vida e para a sua vida, eu e você temos que fazê-lo da melhor forma possível, torná-lo o mais agradável possível, porque existirá um tempo em que tudo isso vai acabar. E quando findar esse tempo, eu e você temos que fazer como o apóstolo Paulo disse: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E todas as coisas, e a coroa da vida está preparada. E nós possamos sair daqui e partirmos para a glória, para vivermos com o nosso Deus. É esse o desejo de Deus, um Deus de paz, um Deus de justiça, um Deus de amor, que quer que eu e você vivamos com Ele. Para isso é necessário termos uma vida dentro do nosso tempo, uma vida agradável a Deus. E se ela for agradável a Deus, será uma vida abençoada. Eu quero orar com você. Deus Todo-Poderoso, obrigado por este momento e por este programa e por cada uma destas vidas que compartilharam conosco. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor dê sabedoria a cada um deles, para que eles possam, Senhor, saber ter paz no seu coração e enfrentar o tempo, as suas adversidades, Senhor, de uma forma segura, sábia, sabendo esperar o tempo da vitória, o tempo da esperança, o tempo de Deus para todas as coisas em suas vidas. Senhor, que não haja desespero, mas que haja paz, que a paz e o amor do Senhor reine no coração dessas vidas e dessas famílias, e que durante todo esse tempo, Senhor, o tempo que o Senhor nos concedeu, seja um tempo de bênção para as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Obrigado por compartilhar mais um programa Momento de Reflexão. Até o nosso programa. Deus abençoe a todos.